Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nos bastidores da instrumentação, traz mais uma profissional ímpar para conversar conosco. Essa profissional, ela praticamente ditava uma bíblia para nós instrumentistas. Era através dos olhos dela, da empresa que ela trabalhava, que nós conseguimos nos atualizar dentro da instrumentação. Bom, eu não vou ficar enrolando vocês, já vou falar. Seja muito bem-vinda, minha amiga Silvia Bruin. Quem que é a Silvia Bruin? Conta para mim. A Silvia Bruin Pereira, né, eu sou jornalista e relações públicas, formada pela Faculdade Casper Libero, tenho 67 anos, não tenho filhos biológicos, mas tenho 4 postiços, Que bom. né. Uma das minhas meninas é jornalista também, e falando sobre mim, acho que essa coisa do jornalismo veio do meu pai, que era jornalista, né, então. E dos 4 filhos, sou eu e meu irmão mais novo que somos jornalistas. Já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uma partezinho. Hã. Deixa eu ver, 1982, 83, eu conheci um senhor Bruin. Ele era acho que o proprietário do IBS, Instituto Brasileiro de Segurança. E eu dei aula Uhum. para esse instituto. Tem alguma coisa a ver com você? Tem sim. O Bruin era meu pai, Ai, que ele legal. foi ele foi tipo um administrador lá do IBS, né, e eu cheguei a trabalhar com ele lá um tempo, viu, Então nós Reginaldo? dois se cruzamos lá, Silvia. Pode ser que a gente tenha se cruzado, como você dava os cursos e eu também fazia eles tinham um jornalzinho de informativo, né, do IBS, dos cursos e tudo mais, e eu fazia esse newsletter lá na época. Então, pode ser que a gente se conheceu nesse período. Eu me lembro que tinha uma menina que trabalhava, mas eu praticamente não a via, porque eu saía da Petrobras, já tinha que ir correndo para lá para dar o treinamento. E quando eu saía à noite, 10 horas da noite, eu acredito que ela já não estava mais. Então, mas eu me lembro de ela ter cruzado comigo uma, duas, três vezes. Só que eu não cheguei a conhecer a Silvia Bruin naquela época, só via de longe. Sim, verdade. Me diz uma coisa, quando que você conheceu a instrumentação? Como que você, não precisa ser bem a instrumentação, mas como que você entrou nesse mundo? Era um mundo que eu me lembro bem, era mais dominado pela ala masculina. E você começou numa época de desafios, mas desafios grandes, que era entrar num campo dominado pelos homens. Como que você conheceu a instrumentação? Conta para mim essa sua trajetória. Bom, na verdade, justamente depois do IBS, eu fui para a Sobracom. Isso foi em 87, que era a Sociedade Brasileira de Comando Numérico e Automação Industrial. Então, lá eles tinham um boletim informativo e alguns eventos que eles faziam anualmente. Então, eu editava esse boletim, que na verdade era uma revista com artigos assim extremamente científicos, e mais na área de CAD/CAM, CNC e robótica, né? Mas lá, na época que eu estava na Sobracom, eu acho que eu cobri o meu primeiro CONAI, que era o Congresso CONAI. Nacional de Automação, que era feito pela Sucesso e pela Bini, que depois foi descontinuado, né? E foi nessa época também, como eu fiquei lá até 92, nessa cobertura de CONAI, que aconteceu o fim da reserva de mercado, que foi Perfeito. uma faca de 2 gumes para o nosso setor, na época, né? Depois da Sobracom, eu fui trabalhar numa revista que chamava Instec, que era da McCloskey Editora, do Rio de Janeiro. Eles abriram uma filial aqui. A McCloskey também editava uma revista na área de óleo e gás, né? E a Instec, já voltada para instrumentação e controle, tá? Ela tinha um conselho editorial também, né? Cujos membros, alguns dos quais foram para a Intec depois, né?
E a editora, a revista acabou, a editora fechou. E tem um fato curioso pela minha passagem na Estec, porque anualmente eles editavam um anuário com todas as empresas, todos os tipos de dispositivos para as mais variadas funções. Então, era um glossário absurdo, né? Então, assim, por exemplo, tinha um nome, eu não gosto de falar, mas de um determinado fabricante de CLP, aí tinha lá o CLP, depois linkava com a empresa, mas isso tudo era muito na mão, porque não tinha toda essa versatilidade de e-mail, de redes sociais e tudo mais, né? Sim. E nesse anuário eu estava até dando uma olhada, porque eu tenho um exemplar ainda, isso foi em 95. Algumas empresas que sucumbiram, né? Então, por exemplo, a Atos, que era um fabricante de controlador programável nacional, ele foi comprado pela Schneider e sumiu dentro da Schneider. A Arlen Bradley, na época, era só Arlen Bradley, não era Rockwell. Né? Isso. A Exil, não sei se você lembra, depois passou Exil Informática, Exil Yokogawa e foi comprada pela Yokogawa. Esse o da Lúcia, chegou a conhecer a Lúcia? Sim, sim, conheci muito, muito. E uma empresa assim que eu achei essa história que eu achei sem querer, se chamava Reside. Ele tinha um software, uns supervisores Highlands que ele tinha trazido para o Brasil. Ele se deu bem, aí transformou a Reside na Soft Brasil, que acabou sendo comprada pela Schneider depois, um tempo depois. Depois da Instec, eu escrevi um tempo nas revistas IPESE, na Metalmecânica e na Eletrônica e Informática, com uma coluna de instrumentação e controle. Tá? Certo. Aí, depois da IPESE, da Instec, meu passo seguinte, aí foi a Intec, né? Onde eu trabalhei durante 15 anos, de 98 a 2013, 15 anos. E aí é onde as histórias começam, né? Eu só queria fazer um parêntese aqui que, em relação à Intec e a Intec nos Estados Unidos, embora a Intec Brasil ou América do Sul, porque ela trocou de nome algumas vezes, ela só tinha o nome da Intec americana, porque todo o conteúdo era, você sabe, porque você escreveu artigo para a revista, era produzido aqui. E, na verdade, a ISA, ela tinha um distrito aqui no Brasil também. A ISA ela foi criada oficialmente em 45, simplesmente como Instrument Society of America. Depois, em 2000, ela mudou para Sociedade de Instrumentação, Sistemas e Automação, e depois, em 2008, que ela adotou esse nome atual, que é Sociedade Internacional de Automação, até para agregar mais Aumentar o outros horizonte, países, a né, de coisa informação, né? globalizou. E o primeiro periódico da ISA americana, que depois se tornou a Intec, ele foi editado em 1954, Olha lá. só. Aqui no Brasil, a Intec ela começou como Intec América do Sul, em 97, e até a última edição dela, que foi em 2015, ela alternou a denominação para uma hora Intec Brasil, outra hora Intec América do Sul, mas foi o último número, né? Como eu te disse, eu comecei lá em 98 e saí no início de 2013. Então, eu fui do número 3 ao 149. Olha Tá? só, hein? E a Que bom. revista, ela terminou no 161. Eu gostaria de enfatizar agora, posso falar da Intec, aí que eu acho Fica à vontade. que é o mais importante. Um dos pilares que tornaram a Intec, assim, como você disse, uma bíblia da instrumentação e controle, era o conselho editorial, Reginaldo. O conselho editorial da Intec, assim, ele tinha mentes brilhantes. Eu não vou falar os nomes, porque eu corro o risco de me esquecer de algum, mas você deve conhecer todos, né?
eles eram muito exigentes em relação ao conteúdo da revista. Então, vamos supor, tinha 15 especialistas, né? Mas foi muito prazeroso conviver com eles, embora eu, em relação aos artigos técnicos, eu fazia esse meio de campo, tá? Então, a gente tinha uma pauta anual e as pessoas enviavam os artigos, só que o conselho editorial era muito exigente mesmo, tá? Muito, né? Com o tempo, Reginaldo, eu fui aprendendo alguns macetes do conselho editorial. Então, às vezes, eu mesma, eu rejeitava algum artigo, né? Certo. Se não, ia para o conselho editorial, aí depois, Reginaldo, era aquela chuva de opiniões sobre aquele... E você vê, a gente publicava uma média de 5, 6 artigos por edição. Era aquela chuva de comentário, aprovado, não está? Pede para o cara mudar isso, mudar aquilo e tal. E eu vou te falar uma coisa, assim, chegava a ser divertido. Eu tinha épocas que eu cuidava de 3 edições da revista ao mesmo tempo. Nossa. Mas, assim, eu acho que o pilar, realmente, repetindo, foi o conselho editorial da Intec, que realmente dava esse embasamento do conteúdo, essa seriedade, né? Porque eram pessoas que conheciam muito, né, instrumentação e controle, os seus princípios, né? E principalmente o que poderia ser um marketing do que uma descrição de uma tecnologia, por exemplo. Uma outra coisa que era importante e que me fascinava, e por isso que eu acho que eu fiquei tanto tempo na Intec, era a desvinculação com anunciantes. Tá? Então, a gente, como eu falava, a gente não tinha rabo preso com nenhuma empresa. Tá? O Exatamente. nosso conteúdo não dependia se tinha anunciante, se não tinha, quem era ou quem deixava de ser. Tá? Então, por exemplo, o especialista de uma empresa manda um artigo, ele foi aprovado, agora ele não foi aprovado porque a empresa é anunciante ou deixa de ser. Tá? Então, realmente, a gente não tinha esse vínculo, né? E acho que isso era importante também, porque transparecia ainda mais a seriedade da revista, do conteúdo, né? Em relação, voltando um pouco ao conteúdo da INTEC, majoritariamente eram os artigos técnicos, mas tinha material que vinha de press release das empresas e tal, e eu sempre tinha uma ou duas reportagens que eu fazia. Mas, com esse aprendizado que eu tive com o conselho editorial, eu acho que na INTEC, eu defini o meu perfil como jornalista. Sim. Assim, para mim essa experiência foi muito enriquecedora, justamente por isso, por fazer um jornalismo muito diferenciado, né? Porque quando você fala que é jornalista, o pessoal pensa que você trabalha na Globo. E não imagina que você pode fazer um trabalho desse num mercado muito específico, um nicho muito pequeno, tal, e aí o pessoal às vezes pensava que eu era engenheira, né? Mas é que tá, você vai aprendendo e conhecendo todas aquelas sopas de letrinhas, Posso fazer uma né? partezinha? Claro. Ah, você sabe o que que eu acho assim mais interessante assim nesse seu desafio? É que a instrumentação ela estava passando por uma grande mudança, principalmente na década de 80 para 90, onde nós começamos a nacionalizar muitos instrumentos. Então, era muita informação, a diversidade de informação era muito grande. Nós, Uhum. como o outro, estando do outro lado, segurando a revista, nós éramos desesperados por informações novas, desesperado por tecnologias novas. E isso estava aflorando no Brasil numa velocidade muito grande. Então, eu imagino o zum, zum que era aquela editora com tanta informação aparecendo. Manipular tudo isso de uma forma esclarecedora. Então, por exemplo, Reginaldo, hoje, as grandes empresas que estão aí, que eu continuo trabalhando na área de automação, todo mundo tem a sua agência de comunicação,
que manda os press releases para a gente, então é muito fácil. Mas, naquela época, isso não existia. Quem fazia o trabalho com a imprensa especializada, vírgula, né, que era muito pequena e continua sendo, eram os próprios departamentos de engenharia. Então, assim, era muito difícil porque chegava muita coisa e que tinha que ter um funil. Com Tá? certeza. Não dava para... Não é uma questão de confiar. Não dava para publicar da forma que chegava para a gente. Né? E, justamente, por ter um grande volume assim, de informação, eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito, porque às vezes até essa questão do lado editorial das reportagens, eu tinha também um amparo do conselho editorial, porque, por exemplo, ó, nós vamos falar, até mais para frente eu vou comentar isso, uma matéria sobre CLP, quem que eu posso procurar? Então, eles viravam fonte para mim também. Né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre automação em óleo e gás. Né? Quem eu posso procurar? Quem seria mais interessante? Quem ainda não apareceu? Onde que estão as histórias? Né? Com isso também o conselho editorial me ajudou bastante. E aí depois de um certo tempo eu passei a cobrir todas as feiras da ISA nos Estados Unidos, lá na ISA. Porque daí, você deve concordar comigo, a gente já estava numa época que a gente não tinha aquele gap de o que saía lá fora não estava aqui ainda. Né? Já Tinha tínhamos já a sempre, internet. né, na área de instrumentação, então, tinha um delay, né? De É. que o que estava disponível lá fora não estava aqui. Então, a partir daí, já não estava mais. Eu só quero voltar um pouquinho em relação às feiras da ISA. Acho que eu estava na Instec ainda. Reginaldo, a primeira vez que eu fui a uma feira da ISA nos Estados Unidos foi em Anaheim, na Califórnia. Quando eu entrei na feira, eu me senti na Disneylândia. Embora a Disneylândia eu estivesse próxima da Disneylândia, mas eu fiquei fascinada na época, Reginaldo. A feira da ISA nos Estados Unidos, ela tinha 4, 5 pavilhões. Eu sei, Então, você eu vê, tive na de Chicago. até lá a coisa era bastante pulverizada. Então, assim, num dia só você não conseguia cobrir tudo aquilo, eram pavilhões e pavilhões, e isso continua ainda por algum tempo. Né? Mas essa primeira vez para mim foi memorável, porque eu falei, gente, eu estou num parque de diversões, aqui por onde eu começo, né? Eu ia te perguntar se tinha algum fato marcante para você nessa sua trajetória. Agora você já me contou um, mas se você tiver um outro, eu vou ficar bastante feliz. Alguma coisa que te marcou, pode ser lúdica, pode ser do jeito que você quiser. Olha, assim, uma coisa assim, extremamente marcante. Assim, aí foi uma reportagem de capa, e foi um desafio, na verdade, né? Que foi a história do controlador lógico programável no Brasil e no mundo. Bom, eu até estava relendo essa matéria hoje, isso foi em 2010, faz 14 anos. Então, assim, eu entrevistei o Dick Morley, que foi o inventor do controlador programável. Ele morreu agora em 2017. Então, ele criou o Modcon em 68, né? E ele criou esse dispositivo para a General Motors, nos Estados Unidos. E todo mundo queria saber por que era 084, o Modcon. É porque foi o número do pedido que chegou da General Motors para ele, então ele deixou. E o nome Modcon, como ele chamava o CLP, é de Modular Digital Controller, né? E ficou Modcon, e que hoje está nas mãos da Schneider. É um protocolo, né? É. Aí, o mais legal, porque daí era um ponto de partida. A primeira aplicação do Modcon
no Brasil foi em 72, em Minas, na Companhia Vale do Rio Doce, na época, hoje a Vale, né? Era uma mina em Itabira. Reginaldo, olha assim, foram 5 horas de gravações, de entrevistas. Eu conversei com esses pioneiros aí da Vale, que eram uns 3 ou 4 engenheiros, e depois uma empresa de engenharia que acabou dando um suporte a eles lá também, além do Dick Morley. E eu conversei também com alguns fornecedores da época, né? Então, saiu uma matéria enorme, grande, mas ali é toda a história, dá para entender como isso foi criado. No caso da Vale, eles foram para os Estados Unidos, lá na Foxboro, fazer um teste do tal do Modcom, barará. O cara que me deu isso, ele falou assim, na hora, nenhuma lâmpada acendeu, nada piscou, definitivamente não funcionou. Nossa Aí, Senhora. aí teve uma confusão que a Vale já estava com o pedido de compra expedido, tal, eles tiveram uma empresa, aí alguém deu para o Vieira, acho que foi o catálogo do Modcom, ele falou, ficou 3 dias em cima daquilo, aí eles fizeram algumas alterações e conseguiram fazer a aplicação. Nessa matéria, inclusive, se quiser depois eu te mando, tem algumas fotos do Modcom da época Ah, e que bom. dessas pessoas Isso é também. ótimo. Mas foi muito marcante porque, como eu disse no editorial na época, né, que o objetivo de todo jornalista é escrever uma grande história. E essa, sobre a história do CLP, foi a minha grande história. Bom, aí, continuando, só uma parte, meu período de Intec, depois eu fui correspondente da Automation World durante 3 anos aqui no Brasil, e hoje eu estou na revista Automação desde 2016, que é já uma revista digital, que ainda as pessoas não estão muito acostumadas, principalmente na nossa área, né? Mas é um viés completamente diferente da Intec, por exemplo. Aí eu tive que me adaptar muito também, por causa eu continuo dando aula de instrumentação. Eu, hoje mesmo, uma empresa de São Paulo me consultou a respeito de um treinamento sobre medidores de nível. Enfim, você deve ter conhecido o Peter, da FT Automação. Nossa, sim. Eu trabalho com ele, eu sou consultor da empresa dele hoje. Só que no Olha só, ramo, parabéns. só que no ramo de sistemas pressurizados para painéis e motores. Mas Uhum. vamos continuar, porque eu quero saber mais um pouquinho da sua história. Nosso tempo está acabando, mas eu precisava saber um pouquinho mais dessa sua trajetória, que é muito rica. Eu precisaria de aqui pelo menos umas 5, 6 horas para poder cobrir uma parte dessa história. Mas eu não Tem tenho esse história. tempo, então nós vamos ter que apertar e tentar saber o melhor, o que mais que você lembra, assim, que realmente foi marcante na sua passagem, que continua até hoje, é lógico, mas o que te marcou muito e que você gostaria de passar para nós? Olha, até me deu uma certa nostalgia, até emocionante mesmo. Eu sempre tive um carinho muito grande pelas empresas brasileiras. Então, assim, que na época, Reginaldo, das coisas, eu acho que não sei se até hoje, por imposição, mas os negócios feitos no Brasil são diferentes da forma como são feitos em outros lugares do mundo. A gente tem algumas peculiaridades, mas assim, eu sempre, não que eu fizesse isso, mas eu gostava muito, em feiras, por exemplo, eu ficava muito mais tempo nos stands de empresas brasileiras do que Americano. nas de fora. E depois da reserva de mercado, isso teve uma facilidade. Então, eu tenho um carinho especial, principalmente pelas empresas que ainda estão no mercado, sólidas, Que, né? Isso, honestamente, me dá uma alegria muito grande. Me dá uma alegria muito grande de ver tudo que elas enfrentaram, a concorrência internacional, e uma tristeza das
como eu comentei com você, que foram absorvidas há 10, 15 anos passados por outras grandes empresas, né? Mas, assim, isso me aborrece um pouco, me aborrece um pouco. Uma outra coisa que aí eu acho que é uma evolução, por exemplo, em relação à cobertura de feiras. Reginaldo, aqui era muito difícil, tá? Porque eu era uma jornalista mulher cobrindo, por exemplo, uma feira da Bini, que tinha a parte lá de automação e instrumentação. Realmente não havia muito respeito em relação a isso, diferentemente de fora do Brasil. Eu fui nas feiras da ISA, cobri eventos de empresas na Alemanha. O tratamento dado ao jornalista, ele é totalmente Totalmente. diferente. Então, eu vou te contar uma história. Cobrindo a Bini uma vez, a Binitec, eu fui num stand, fui atendida pelo gerente, o stand estava muito lotado. Já era a segunda vez que eu ia para conversar com ele, para ele me falar de um lançamento. O stand lotado de clientes, tal, não sei o quê. Ele não teve dúvida. Ele abriu a portinha do almoxarifado do stand. Aí tinha uma cadeira só. Ele me pôs sentado na cadeira do almoxarifado do stand, que era o espaço de 2x2. Sim. E ele sentou em cima de uma pilha de catálogo. Ao ouvir essa história, eu acho que ele vai saber quem é. Eu não vou falar. A gente começou a entrevista, veio alguém e falou assim: olha, fulano, que era um cliente grande, está aí querendo falar com você. Ele não teve dúvida, ele levantou e me deixou lá, sentada. Eu não tive dúvida também, me levantei e fui embora. Eu estava na Stec nessa época, aí eu contei para o meu editor na época, e depois essa pessoa acabou ligando para ele, pedindo desculpas e tudo mais. Mas, pra você ter uma ideia mais ou menos do que a gente passava. Minha amiga Silvia Bruin, você tem 1 minuto para suas considerações finais. O tema é livre, fique à vontade. Bom, é uma coisa que eu sempre digo e sempre falo. A instrumentação, controle, automação, hoje ela embarca muita tecnologia, muita tecnologia. Então, as pessoas têm que ir atrás do conhecimento. Só que é uma coisa, ela é feita por pessoas, tá? E é isso que eu valorizo, tá? O cara, o operador, o cara da manutenção, ele detém um conhecimento, tá? E ele sabe o que vai servir para a empresa ou não. Então, o meu recado é que as pessoas, os profissionais da área continuem se aperfeiçoando, né? Mas o que elas trazem do conhecimento da planta, do processo, é delas, né? E isso tem um valor muito grande para as companhias. Pessoal, essa foi uma conversa muito gostosa. Eu vou falar para vocês, nesse bate-papo, eu vi que a Silvia é daquelas pessoas que elas fazem com que o tempo não dure 24 horas, porque não é possível. Estamos aqui já há um certo tempo e para mim não passa de 2 minutos. Ela tem uma magia que transforma as variáveis tempo em mágica. Simplesmente o tempo desaparece. Mas que prazer falar com você. Eu Eu que agradeço. fico muito, mas muito feliz mesmo. Você vai dar aquele toque mágico no meu projeto. E de coração, te agradeço mesmo. A todos vocês que estão Eu que nos assistindo. agradeço. Pode falar, Silvia. Eu que agradeço inclusive as pessoas que vão assistir, né? E estou à disposição. Só mais um detalhezinho em relação à Intec. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem a coleção inteira da Intec. Olha, que bom! Inteira, do número 1 ao número 161. E eu estou aí conversando com uma seção da ISA, daqui no Brasil, para a gente digitalizar e disponibilizar isso de uma forma muito mais fácil.
porque aquilo ali é uma enciclopédia. E tu acha que eu convidei você para participar desse projeto porque você é uma enciclopédia. Imagina. Só que não fixa, ambulante, andando, mas que coisa, muito show. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Como vocês estão vendo, cada bate-papo é a coisa mais linda. Essas pessoas estão simplesmente fazendo com que um sonho simples se torne um grande sonho. E eu estou muito feliz com tudo isso, e principalmente porque vocês estão participando, vocês estão gostando, e vocês é que são realmente os grandes favorecidos com esse projeto. Um grande abraço para todos, um beijão para essa menina linda, Silvia, e até a Obrigada. próxima entrevista.